Olá pessoal, desejo que todos estejam bem. Eu estava pensando aqui esse mês de setembro, mês de prevenção ao suicídio e estudando tanto sobre o suicídio no autismo feminino, nas meninas autistas, adolescentes, jovens e mulheres. E eu pensei assim, como posso ser útil hoje, no dia de hoje? Então me debruçando aqui em estudar os artigos e as comorbidades que levam ao suicídio, eu resolvi enumerar aqui alguns que eu estava associando com algumas pessoas que já passaram por mim, que estão comigo, e com as de outras colegas que compartilham pacientes. Então, eu observei, diante de tantas investigações e avaliações, que o atraso no diagnóstico é o maior comprometedor. É o que mais dificulta o tratamento e as descobertas que podem ser feitas antes, bem anterior de tudo isso se tornar numa dimensão desproporcional, em algo que é difícil de tratar. E é um somatório. As meninas autistas, elas somam tantas dificuldades de não pertencimento, de sofrimento, de serem consideradas chatas, da voz delas serem infantilizadas, muito agudas, de demorarem a falar ou de falarem tão rápido, de serem muito tímidas, talvez, esquisitas, retraídas. Ou então, muitas são chatas, são generais, são fiscais de comportamento das pessoas, são rígidas, extremamente sistemáticas. E esse comportamento, de tanto ser depreciado socialmente, ele vai causando sintomas de depressão mesmo. A dificuldade de ser aceita no meio intrafamiliar, de ser amada, de ser vista, de ser considerada no meio intrafamiliar, ela se estende ao meio acadêmico. Então, e as pessoas não conseguem identificar por conta da sutileza dos comportamentos das meninas e mulheres autistas. É um nível de mascaramento muito alto. A necessidade de pertencer, de ser aceita, aumenta o nível e a sofisticalização do mascaramento. É interessante isso, né? Quanto mais eu necessito pertencer, quanto mais eu necessito ser aceita, é maior a minha necessidade de mascarar qualquer esquisitice minha. E aí eu me torno mais sofisticada no meio social. E isso me causa uma exaustão. É uma exaustão que vem com uma crise de identidade. É uma exaustão que vem com uma sensação de que é isso? Estou sendo uma impostora, eu não sou real. E vem com uma depressão. Sentimentos de não pertencimento, de eu ter que ser outra pessoa que não sou eu. Então, crise de identidade, depressão, ansiedade. É impressionante o quanto se mistura a postura, o comportamento, a autoimagem, e aí acaba que para ser aceita, para ser validada, querida, ela acaba na tentativa de pertencer, formar um personagem no qual ela não se define, no qual ela se perde. E isso é interessante que se junta à seletividade alimentar, se junta às fragilidades sensoriais, essas dificuldades com texturas, com alimentos, essa falta de aceitação, se confunde com a questão da autoimagem, da criação do eu não me aceito do jeito que eu sou, eu preciso e é necessário que o outro me aceite, então eu tenho que me tornar aceitável para o outro e começa a desenvolver a anorexia nervosa, transtorno alimentar, transtorno de imagem. E aí começa o somatório: depressão, ansiedade, transtornos de imagem, transtorno alimentar. Começa esse somatório. E muitas vezes, quando consegue a menina, a mulher, a adolescente, autista, quando consegue a graça de ter uma amiga, porque é importante uma amiga suporte, eu preciso do outro para eu ter como entrada nos grupos sociais a parceria de alguém que me faça manejar ali dentro. Então, muitas vezes eu tenho a sorte de ter uma amiga. Só que eu tenho a sorte e a minha necessidade de segurança acaba por sufocar
essa amiga ou esse amigo. Então eu começo a ter um heterossuporte, fazer com que o outro me sirva de bengala. E isso faz com que eu crie situações desastrosas no meio social, por tanto querer, pela codependência daquela amiga, daquele amigo. E isso vai se aglutinando, vai se aumentando e pode chegar aos pares amorosos, onde o outro se torna sobrecarregado dessa minha demanda de suporte. E aí eu acabo por perder pela minha codependência. E isso acaba fragilizando de tal modo, em tal nível, as mulheres, as meninas autistas, que elas começam, muitas delas, a se automutilar. As mulheres autistas são as que mais se promovem a autolesão. Elas se machucam, elas se cortam e muitas vezes elas fazem cortes onde ninguém pode ver. Não esqueçam, eu preciso ser aceita. Eu não posso mostrar que eu me corto, que eu puxo pelinha da boca internamente, externamente, dos dedos, que eu cutuco o couro da minha cabeça. E isso faz com que me gere feridas e gere até maus cheiros também. E tudo isso vai se somando numa proporção onde é melhor eu não viver, é melhor eu não existir. Então, pessoal, eu convido vocês a serem mais sensíveis às comorbidades, às co-ocorrências, a todo um aspecto, a toda uma sintomatologia que também hoje pode ser vista como um marcador biológico. Não tão somente aquelas condições que ficam atreladas ao DSM-5, porque hoje já são estabelecidas várias correlações médicas. Entretanto, fica somente dentro dos artigos científicos, dentro das grandes revistas científicas, e vale a pena visitar para os estudiosos, para os colegas profissionais da área da saúde. Tem muitas meninas tentando suicídio, tem muitas meninas se suicidando. Só que essa estatística ela não pode ser divulgada. É proibida a divulgação dessa estatística. Mas ela continua acontecendo. É não mais suportar tanta dor, é não mais suportar não ser aceito, não ser querido, não ser amado, não ter apoio. É não mais conseguir ter que estudar tanto e me tornar tão competente para que eu seja validada socialmente. E dentro desse estudar tanto no hiperfoco, causar um burnout. Então, as mulheres e as meninas autistas são as mais fragilizadas porque elas não são vistas, elas são subdiagnosticadas. Então, elas são subdiagnosticadas com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com fobia social, anorexia nervosa, burnout e por aí vai. São inúmeros os outros diagnósticos que não o de base, de transtorno do neurodesenvolvimento, o autismo. Eu convido vocês a levantar uma bandeira em favor de uma investigação diagnóstica mais sensível, mais atenta a todas essas sutilezas, mais atenta ao feminino. O feminino não é igual ao masculino. Meninas autistas não são iguais aos meninos autistas. Em nenhum âmbito eles são iguais. Eles compartilham os critérios diagnósticos de formas totalmente diferentes. Então eu convido vocês, pessoas autistas, colegas da área da saúde, colegas da área da educação, a juntarem forças e fazerem uma investigação ou abrirem os olhos a toda essa sutileza, a serem mais sensíveis, a serem mais acolhedores. E é como se fosse uma coletânea de dados, é como se fosse uma colcha de retalhos, que a gente vai somando, vai estabelecendo conexões e tudo vai fazendo sentido. E aí nós vamos conseguir vencer essa barreira do diagnóstico atrasado, do diagnóstico que vem somente na adolescência, onde tudo já explodiu. Às vezes até chega antes a explosão,
mais quando ela vem na adolescência, o risco de suicídio é muito maior. E eu convido vocês a serem sensíveis nesse sentido. Muito obrigada.